Agora é hora de falar de Vasco e Flamengo, desse gol do Bruno Henrique, que deixou o mandante do segundo jogo em vantagem. Estou com o Felipe Bastos e com o Alex Meschini. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Barreto. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal de casa. Vamos falar desse jogo, né? Que foi muito pegado, muita intensidade, né? Começou, é clássico. O clássico é assim mesmo. E o Vasco, para igualar em nível de competitividade com o Flamengo, tinha que entrar mesmo com essa intensidade. Complicou o Flamengo no primeiro tempo. Mas num jogo, num total, tem dois jogadores no Flamengo que podem decidir. Hoje o Arrascaeta um pouquinho mais apagado, Bruno Henrique um pouquinho mais apagado no primeiro tempo, mas com esse chute aí terminou o jogo 1-0 Flamengo. Importante gol, importante vitória. Alex, bem-vindo de volta. Tá melhor, né? O Alex andou de licença médica aí, mas já tá zerado. Estamos zerados. Covid pra lá. Toma cuidado com o vírus aí, O Covid, gente. tem um... E agora com o Carnaval, principalmente, né? É verdade. Mas estamos zerados, graças a Deus. Boa noite, Barreto, Felipe, todo mundo que está em casa. Clássico da maneira que foi, o Vasco tentou uma estratégia para tirar realmente um pouco do conforto do Flamengo. E até onde ele conseguiu, eu acho que para que se propôs aquilo que tem, a diferença dos dois times é grande, né? Tecnicamente, como time, como treinador, como opções individuais. Mas o Vasco eu acho que conseguiu até onde deu, teve até chance de fazer o gol primeiro. Dentro daquilo que tem os seus limites, sim, até para depois a entrada de alguns jogadores para mudar o jogo. Cartões ali no começo, acho que o árbitro ele até foi bem para tentar conter um pouco essa questão. Mas aí o desgaste vai vindo. Mesmo assim, acho que o Flamengo não fez também um bom jogo, né, individualmente, até fisicamente, não sei se pelo calor também não estava fluindo tanto. Mas leva essa vantagem. É um time perigosíssimo, né, cara? O talento, o que acaba definindo muitas vezes os jogos é o talento, né, Felipe? O talento, mesmo com um chute feio, vamos dizer assim, da maneira que ele pegou, com o pé que não é o dominante, olha onde vai a bola, né, cara? Jogador bom, decisivo, é desse jeito. Depois até disse que viu o goleiro adiantado, né? Enfim. Dominou, foi quicar, é o jeito que dá pra chutar. Dominou com o rosto, né? O mérito é o seguinte, eu não sou centroavante, então a bola tem que ir naquela direção ali, do jeito que der, né? Foi. O cheiro do gol. Golaço. O cheiro do gol é espetacular, né? E ele teve muita felicidade, Plasticamente saiu um golaço. Os dois times operaram um pouquinho no limite do risco, não? O Vasco no começo, né? Fazendo um jogo muito físico. O Flamengo acabou respondendo. O primeiro vermelho poderia ter sido dado para o Wesley, né? Até o Verratti comentou disso na entrevista dele. O Verratti só não comentou do lance dele, que também era para vermelho, uma sola no Varela, né? Aliás, o Paulo César Oliveira já nos passou aqui a avaliação dele de que os dois mereciam o cartão vermelho. Talvez ali tenha havido mais uma avaliação do juiz, né? De que um cartão vermelho poderia estragar o clássico, poderia talvez até aumentar a animosidade e ele preferiu controlar no amarelo. Não estou dizendo que eu concorde com isso, não. Eu acho que se fez a falta para vermelho, é o vermelho que tem que dar. Mas manteve o critério, né? Ele manteve o critério, não expulsou ninguém. Isso. Eu acho também que cabia pelo menos ir no VAR ver a situação. O VAR deveria ter chamado. Mas eu não achei absurdo não dar só o amarelo. Você achou que estava no famoso cartão laranja? Aquele que estava na metade. Eles deram brecha, para um lado, eles oportunizaram o árbitro até dar esse cartão vermelho. Mas o clássico foi quente, né? Foi quente na temperatura, foi quente na disputa. Quente antes também, né? Porque ficou naquele imbróglio, Maracanã, São Januário, Newton Santos. Bastidores quentes. Também, né? Eu acho que isso mexe também com o jogo, é importante. Eu joguei vários Vasco-Flamengo e isso, logicamente, não com violência. Isso não é... a gente nunca pode botar isso em xeque. Mas é importante que se tenha as características das duas equipes. Um Flamengo mais técnico, um Flamengo melhor tecnicamente, assim, taticamente mais organizado, e um Vasco que está se organizando. Mas taticamente, o Fábio Carille ele conseguiu um negócio interessante, que é como ele tem Verratti e Coutinho, que vão ajudar menos nessa questão de roubada de bola, ele coloca o Ryan, mas ele coloca o Ryan pensando num contra-ataque. Então ele monta esses três caras, mas trazendo o Matheus mais para essa direita aqui, para conter esse lado direito, com o volume de jogo do Flamengo é mais ali, com o Wesley e tudo. Então, enquanto no primeiro tempo o Vasco, assim, atrapalhou muito essa questão de fluência de jogo ali. Então vinha Jair, tudo mais para cá, porque tá o Varela lá do outro lado. Então foi um ponto interessante do clássico. Vamos lá pro fervo, então. Vamos lá chamar o Luiz Carlos Júnior, o Eric Faria e o Grafite, que acompanharam de pertinho esse clássico. Luiz passou a bola para mim e eu devolvo agora para ouvir vocês um pouco sobre o que aconteceu aí no Newton Santos. Luiz.
Deixa eu só fazer uma colocação muito rápida. O Grafite está muito incomodado que o Felipe está muito style hoje, com a barba caprichada, com a gola abotoada. Mas ele não deveria estar incomodado. Tá com medo de perder o cargo de style entendi. Eu ia dizer, ele deveria estar feliz de ver o amigo, né? Grafa, se apresentando bem. Grafa, amanhã a gente vai desfilar junto, meu amigo. Preciso estar à sua altura. Aí sim. Dito isso, Barreto, é o que vocês estavam comentando, né? Eu acho que o Vasco tentou, no coração, na imposição física, equilibrar o jogo onde ele é flagrantemente pior tecnicamente. E conseguiu no primeiro tempo. No primeiro jogo, no jogo da Taça Guanabara do Maracanã, o Vasco praticamente não tocou na bola. Tanto é que o Lédio Carmona, que estava comentando o jogo, chegou a falar, bom, a atuação do Vasco no primeiro tempo foi constrangedora. Aspas para Carmona, constrangedora. E o Vasco melhorou muito no segundo tempo no Maracanã. Para o Eric aqui hoje, o Vasco fez um primeiro tempo melhor do que o segundo, não, Eric? Oi, Luiz, Grafite, um abraço, Barreto, Felipe, Alex, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu achei o primeiro tempo do Vasco melhor do que o segundo, essa tarde e noite aqui no Newton Santos. Falou isso, né? Exato. Por quê? Porque no primeiro tempo, ainda que o Vasco tenha tido menos posse de bola, que o Flamengo terminou 65-35, mas o Vasco finalizou mais e as finalizações do Vasco foram mais perigosas. Teve a grande chance do jogo. O Léo Ortiz tirou uma bola em cima da linha, praticamente o Ryan... Foram 2 lances seguidos do Ryan, né? O Rossi defende e no rebote o Ryan bate de canhota e o Léo Ortiz tira. Ali 1-0 é um outro jogo, é uma outra situação, a parte da questão da arbitragem, que eu acho que o Felipe e o Alex já falaram bem aí. Então, assim, eu acho que o Vasco conseguiu, na parte física, como vocês disseram, duelar bem contra o Flamengo. Começou dando muito espaço para o Wesley jogar e a gente sabe que o Wesley hoje ele dá muito volume ofensivo para o Flamengo, ele leva a bola com muita rapidez para o campo de ataque e aí consegue pegar os adversários normalmente com menos jogadores para marcar. No caso ali estava só o Piton tentando marcar o Plato, o Gerson caindo por ali, o próprio Wesley. Então achei que depois ele corrigiu com o Matheus ali, caindo, marcando o Wesley, e o Vasco conseguiu empurrar o Flamengo um pouquinho para trás. Então assim, no primeiro tempo, o Vasco foi melhor do que o Flamengo, na minha opinião. Criou mais chances, a gente viu essa aí do Ryan, e agora a gente vai ver a grande chance do jogo no primeiro tempo. Exato. E aí no segundo tempo, o Flamengo conseguiu ter um pouquinho mais de posse de bola, mas uma posse de bola no campo ofensivo, e fez o Vasco andar de um lado para o outro, andar de um lado para o outro, e aí foi dando volume ofensivo até o gol do Bruno Henrique, que foi um gol assim de muita inspiração. Na verdade, o Flamengo venceu o jogo hoje porque tem um time melhor, um trabalho mais longevo do Felipe em relação ao Carille, e tem jogadores mais decisivos, e o maior deles o Bruno Henrique, porque foi um clássico muito parelho essa tarde, noite aqui no Newton Santos. E a diferença, para mim, foi na qualidade individual do jogador, no caso, o Bruno Henrique. E aí, Grafa? É isso aí, boa noite, Luiz, Eric, Barreto, Felipe, Alex. A mesa aí tá chuva grossa hoje, hein? Essa mesa tá boa. Tá. Então, eu acho que o que faltou pro Vasco, acho que o Eric resumiu bem, o Alex e o Felipe aí na mesa também resumiu bem o que foi o jogo. Mas o que faltou para o Vasco mesmo nesse jogo foi as trocas que o Carille fez no jogo não surtiram o efeito que ele queria. A intenção dele foi até muito boa de melhorar no jogo, de ter uma dinâmica maior de jogo, um volume maior de jogo no campo do Flamengo, mas as trocas não surtiram efeito. O Lloyd entrou, tinha uma expectativa muito grande, chegou a 2 dias só, tem muito pouco entrosamento com os companheiros, não conseguiu pelo lado esquerdo lá desenvolver, fazer jogadas. As entradas do Payet, depois entraram 3 de uma vez, né? O Payet, Força e o Garré também não conseguiram. Aí o Vasco caiu, né, de produção, porque perdeu em velocidade, perdeu em dinâmica de jogo. Aí o Flamengo controlou bem o segundo tempo, já estava com 1-0 a seu favor, esse golaço do Bruno Henrique aí, na única bola que ele conseguiu girar em cima dos defensores do Vasco, que fizeram um bom jogo, anularam bem o Bruno Henrique, assim, até esse gol, anularam o Plata, o próprio Luiz Araújo não fez um grande jogo, mas é a qualidade do jogador, né? O jogador que tem estrela para jogar clássico, marcou um grande gol e deu essa vitória, que aumentou ainda mais, né, essa vantagem do Flamengo para essas
semifinais. Você vê, né, Luiz, Barreto, Grafa, Alex e Felipe, os melhores momentos, muitas vezes, eles não dão uma ideia do que é o jogo, né? Mas esse melhores momentos está dando a ideia muito clara. O Vasco sendo muito mais perigoso no primeiro tempo e o Flamengo sendo muito mais perigoso no segundo tempo, né? E aí a chance que o Ryan teve, que foi a mais clara de todas do Vasco, infelizmente o garoto não conseguiu pôr para dentro para o Vasco. E o Bruno Henrique teve a melhor chance, conseguiu pôr para dentro. Então a diferença muitas vezes está aí, na qualidade individual do jogador, num lance de inspiração, como aconteceu com o Bruno Henrique, né? Porque foi um clássico muito equilibrado, acho que deixou boas impressões para o Vasco, sabe, para a temporada. Não sei se vai dar para classificar, porque a vantagem do Flamengo é muito grande. E o Vasco tem um jogo importante tem jogo no de meio de semana, mas acho que o Vasco está encontrando um caminho. Talvez de maneira mais lenta que o torcedor gostasse, mas está encontrando um caminho, pelo menos para duelos assim contra times mais fortes do que ele, né? Marcelo Barreto, estamos à sua inteira disposição. Uma pergunta que vale para todos. Essa diferença de atuação que vocês destacaram aí entre primeiro e segundo tempo do Vasco passa um pouco pelo cansaço também, né? Passa pelo cansaço Calor. e pouca energia, porque esses meias, igual o Matheus, igual um volante para dar mais sustentação, o Vasco não tinha ninguém hoje. Só tinha o Pumita com essa saúde, vamos dizer assim, para colocar. Ou a questão desses atacantes de beirada para poder ajudar. Porque você pressionar, né? Tá calor. E você pressionar um time desde o começo, né? Tentar ir pro abafa. No segundo tempo a conta chega. E passa pelo campo também. A velocidade do jogo faz com que a intensidade ela aumente. O Vasco aumentou a sua intensidade no primeiro tempo. Logicamente, aí você junta o calor, junta a qualidade técnica da outra equipe, e isso faz com que o Vasco, no segundo tempo, baixe um pouquinho a sua intensidade e faz com que canse mesmo. A qualidade do Flamengo exige, né, um desgaste maior emocional e físico nos jogos, né, amigos, se a gente for ver, né? E aí entra a diferença de banco de reserva também, né? E o banco de reserva é o diferencial para mim nessas questões. O Vasco estreou hoje 2 jogadores que vão ser importantes até para mudança de característica dentro do jogo, chegar, né? Mas acabaram de chegar, treinaram 2 vezes e já foram para um jogo tão importante como um Vasco e Flamengo. Embora o Flamengo estivesse bem desfalcado hoje, né? Com menos opções no banco. Você perder um exemplo Vasco, você perde Paulinho, Tietê, nessa questão de 2 caras importantíssimos assim, que seriam muito importantes nesse jogo, ainda mais para essa ideia de jogo. Eu vejo o Vasco jogando um bom jogo hoje, diante daquilo que ele tinha contra um adversário que é difícil de você jogar contra. O Alex tocou num ponto, Barreto, que eu até comentei durante a transmissão. Eu acho que o Tietê e o Paulinho realmente fizeram muita falta. Por quê? O meio-campo do Flamengo, que começou o jogo, Pulgar, Arrascaeta e Gerson, é um meio-campo leve, de toque, de movimentação, faz um 2 com muita velocidade. O meio-campo do Vasco hoje, até pelas características que o Carille quis, era um meio-campo pesado, para duelo, mas só que chega uma hora que você precisa também dessa velocidade para jogar quando tem a bola, né? Então, os melhores momentos do Vasco no primeiro tempo foi quando o Vasco conseguiu apertar a marcação na saída de bola do Flamengo e roubar a bola logo no campo de ataque ou no contra-ataque que a gente viu puxado pelo Coutinho para o Ryan. Então, assim, Vasco tivesse, eu não sei se seria diferente o placar, seria um andamento de jogo diferente, mas as características do Paulinho e do Tietê para combater, para jogar no meio-campo contra um meio-campo leve como esse do Flamengo fizeram falta hoje. Concordo com o Alex. O Paulinho e o Tietê seriam boas peças para o Carille hoje. O Vasco, quando roubava a bola no seu campo, ou tinha que sair criando lá de trás, ele tinha dificuldade, tinha lentidão, demorava, não tinha dinâmica de jogo igual o Flamengo teve no comecinho do primeiro tempo, depois no começo do segundo tempo. O Flamengo teve uma chance de gol no começo do segundo tempo, que ele saiu tocando lá de trás e a bola chegou aqui pelo lado esquerdo, se eu não me engano foi aquela jogada com o Plata, Plata roubou do João Vitor e cruzou pro Luiz Araújo, né? O Flamengo saiu tocando lá de trás, ou seja, tem essa qualidade, tem essa dinâmica, e hoje faltou pro Vasco essa leveza mais no meio campo para ter um jogo dinâmico, um jogo mais dinâmico e de mais velocidade na criação. O Grafite comentou comigo, começou a toqueira do Flamengo, e aí quase resultou em gol do Luiz Araújo, né? De fato, se você tem um time que com leve assim, é difícil de marcar. O Felipe lembrou bem a questão do campo. Aqui é um campo rápido, um campo que dá dinâmica para o jogo, né? Só que um lado eu acho que ajudou a desgastar muito o Vasco, é que ele ficou com esses 3 caras de frente, tentando pressionar assim, só que as distâncias para Hugo Moura, Jair e Matheus ficava muito grande. Então, em alguns desses momentos, eu acredito que o Vasco gastou energia Alex, à toa. No meio do primeiro tempo, o Carille pegou o Matheus e botou para marcar o Wesley. Isso. Porque aí deixava o Piton para bater com o Plata e o Matheus estava acompanhando o Wesley, porque o Wesley estava fazendo muita diagonal. E aí o Matheus estava tentando bloquear ele. Ele fez a escolha ali, por né? bloquear lá, né? Mas essa distância para o Hugo Moura desse lado, acho que o Ryan
podia em algum momento, principalmente no segundo tempo, ter ajudado um pouco mais para tirar um pouco desse peso. Que você ter que fazer arranques de 20, 30 metros durante... Quantas vezes ele acabou fazendo isso? Então, mesmo que o volume de jogo do Flamengo não é tanto pelo lado esquerdo, sim pelo direito, eu acho que isso podia ter sido controlado um pouco mais. Às vezes o Vasco, eu acho que pressionou sem precisar estar pressionado naquele momento que estava 0-0. Mas eu E entendi tem uma outra muito... questão que eu acho no Vasco, Felipe, rapidinho, que eu acho que assim, o Verratti, ele é um ótimo centroavante, é um baita artilheiro, só que ele participa pouco do jogo, né? Se a bola não chegasse, o Vasco não conseguir construir pros lados, pelos lados principalmente, o Verratti participa pouco da construção, ele não é um jogador dinâmico. Então, se desgasta correndo se desgasta atrás do zagueiro. tentando marcar zagueiro, então acaba o Vasco tendo essa opção já a menos, é um né? jogador de 35 Exato. anos, né? Então É o hoje, jogador é o final. É o tem que último chegar, toque, né? é o último como o Flamengo toque, tem que teve muito finalizar. mais a bola que o Vasco, nem tentar uma enfiada de bola pro Verratti fazer um pivô e tal, ele não conseguiu. E aí acaba tendo esse jogador a menos nessa recomposição, até para não deixar esse campo enorme, como lembrou o Alex, né? Muito bem, já temos as entrevistas coletivas. Quem está falando é o Fábio Carille, técnico do Vasco. Então eu vou aproveitar para me despedir de Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e Grafite. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Troca de Passes. Vamos então com o Fábio Carille. De tanta vontade, a gente tem que, no intervalo ali do primeiro tempo ainda, na parada técnica ali, pedir para ter calma, continuar com essa vontade, mais sabedoria, começou a amarelar muito cedo. O segundo tempo eles começaram a usar mais o Rossi, e isso trouxe um incômodo, a gente perdeu um pouquinho a paciência na saída deles e começou a levar o nosso time para trás, iniciando lá com o Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também, e o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio ainda para o jogo todo, né? Muitas vezes faz um primeiro tempo, faz os 25 minutos bons ali contra o Fluminense, depois se perde, daqui a pouquinho faz um primeiro tempo bom, o segundo não, daqui a pouquinho é o primeiro tempo que não é legal e o segundo sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Fábio, boa noite. Sérgio Quim, de canal Atenção Vascaínos. Os pontas foram muito cobrados, né, das janelas de transferências. O Vasco demorou para contratar, contratou, e todos ficaram surpresos quando viram a formação inicial. Você decidiu não utilizá-los, escalando 3 volantes. Queria saber por que você optou por não começar com nenhum outro ponta além do Ryan, e sim 3 volantes, e a sua análise a respeito dos reforços. O Lloyd e o Garré que entraram, e por que o Nuno não foi para o jogo ao longo da partida. Obrigado. Essa pergunta é a mais fácil do mundo para responder, tá? Vem de um clima frio, dificuldade na semana, se coloca para iniciar, não sei nem se termina o primeiro tempo. São jogadores de qualidade, mas aqui vai ter que passar por uma adaptação. Eu respondi, você perguntou dos pontas, não perguntou? Então, eu respondi que a gente não iniciou com esses jogadores por conta da adaptação. Boa noite, Carille. Sérgio, do podcast Cosmaltina. Você falou da instabilidade do time, mas nós temos um time muito experiente. O que está havendo que está se desestabilizando? Nós temos Verratti, Coutinho, o Jair, um time experiente em campo. Não tem por que estar esse nervosismo. Os caras já são, né, experientes. Por isso que eu falei que é um trabalho meu para que ajuste tudo isso. Boa noite, Carille, tudo bem? João Guerra, aqui do GE. Globo. A minha pergunta é em relação à escolha do Sforza, que voltou a atuar. Ele, em alguns jogos, até ficou fora da lista de relacionados. Eu gostaria de entender o que você enxerga o planejamento do Sforza para o restante da temporada, se ele é um jogador que faz parte do planejamento, até por questão do meio-campo ter muitas opções, ele ficou fora da relação durante um tempo, se ele tem voltado a treinar bem, como você enxerga isso e como você enxerga também a partida dele em si, os minutos que ele teve em campo. Obrigado. O Sforza é um jogador muito técnico, né, que vem treinando, sendo muito profissional, mesmo nessas condições. Nós, daqui um pouquinho, vamos ter que sentar e ver o que é o melhor para o Vasco. Estamos com muitos jogadores e enxugar um pouquinho esse grupo para que a gente tenha mais qualidade de trabalho, né? E para que nós possamos abrir mais espaço para garotos também, deixar ali
um espaço para que esses meninos possam vir e começar a trabalhar com a gente. Né? Então, todos têm na nossa atenção. Daqui um pouquinho é a minha escolha de usar mais um e outro não, mas daqui um pouquinho a gente vai ter que fazer por esse processo aí para o bem do Vasco e principalmente pela qualidade do trabalho. Não, é um jogador técnico, sabe trabalhar bem a bola, né? Gosta de trabalhar como um primeiro volante. Jogador que eu já acompanhei bastante o ano passado, e que está aí brigando e lutando pelo seu espaço. Boa noite, Carille. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Numa das suas respostas anteriores, você falou que nesse momento há uma busca pelo equilíbrio, por fazer tempos, enfim, mais consistentes, posso dizer, né? E o Vasco vai ter nesse meio de semana agora uma outra partida muito decisiva contra o Nova Iguaçu, até aqui nesse mesmo estádio. Eu queria que você falasse um pouco se você entende que essa falta de equilíbrio, é que dá para dizer dessa forma, ela passa mais por questões físicas ou técnicas, e como vai ser para você conseguir conciliar esse pouco tempo que você vai ter entre partidas decisivas, além dessa do meio da semana, tem logo o jogo da volta no final de semana que vem. Esse equilíbrio passa muito por uma organização melhor, por uma qualidade técnica dos atletas em fazer melhores escolhas e a gente ficar com a bola e se organizar melhor com a bola nos nossos pés. Muitas vezes a gente rouba e entrega rápido, a gente não consegue se organizar e começa a correr, a se desgastar. Então é um pouco de tudo, né? Para que a gente fique forte, tem time trabalhando, jogadores qualificados chegando, com características que a gente vem buscando tanto. E agora é trabalhar, deixar as coisas bem claras para esses atletas, principalmente para os que estão chegando aí o quanto antes, para que o grupo e eles pessoalmente, individualmente, possam dar uma resposta boa. Aqui, tudo bem, Carille? Acompanhamos, então, um trecho da entrevista coletiva do Fábio Carille e o Felipe Luiz também já está falando. Vamos com o técnico do Flamengo. De lesão e tudo mais. Por que no segundo tempo ele entrou justamente para fazer essa função? Obrigado. Primeiro jogo, bem-vindo a essa loucura maravilhosa. Primeiro, porque o Varela está muito bem. Esse é o primeiro motivo. Porque ele não, na verdade, não está dando brecha nenhuma e está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe. Defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela, que jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe, potencializou muito a equipe, né? Depois o Ayrton vem de uma pequenininha lesão no joelho, onde incomoda muito. Para quem já teve esse tipo de lesão sabe o quanto dói para bater na bola. E recém voltou a treinar essa semana e vocês bem sabem que vamos com calma com todos esses jogadores agora que vêm voltando de lesão. Então continua sendo importantíssimo, continua brigando por uma vaga no time e não foi a primeira vez que ele dobrou a lateral, já fez isso quando eu jogava do meu lado, então sei que ele pode nos oferecer muito aí também na frente. Buenas noches, Felipe, por acá. ¿Qué tal? Te quería preguntar por Eric Pulgar dos cosas. Primero, tu evaluación del partido de hoy por parte de Eric. Y segundo, cuando él juega con Everton Araujo, van alternando en la posición. Hoy le tocó ser un poco más un volante más protector de Gerson y de Georgian. Cuando le toca jugar así, ¿le pides cosas diferentes o la instrucción es la misma? ¿En portugués? ¿En español? Ok. Eric es un jugadorazo. Yo creo que si Eric fuese brasileño, estaría en la selección, titular de la selección brasileña. Eso es mi pensamiento. No hay muchos Erics en el mundo hoy, si lo buscas. Es un jugador importantísimo y no cambió nada. Las consignas que le pasé a Eric y Gerson son las mismas que les paso a Eric y a Everton Araújo, o Alan y a Everton Araújo, o Nico también. ¿Qué pasa? Que Gerson tiene una característica de estar más alto que bajo. Entonces le tocó mucho a Eric estar un poco más de apoyo, pero es un jugador que lee muy bien el juego y nos da mucho juego al equipo. Okay. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Gabriel Reis, Revista Placar. Eu tenho algumas dúvidas, não vou conseguir perguntar todas. A primeira, você falou semana passada sobre estádios vazios. E para que lutar tanto para trazer um jogo para um estádio vazio, onde eu tenho pessoas de Cuiabá que queriam ver o jogo no Maracanã, vieram para o Carnaval, queriam ver o jogo no Maracanã, mas não quiseram vir para o Engenhão.
A outra coisa, para que molhar? Isso eu desconheço, estou falando que eu não sei, eu não trabalho nessa parte de preparação de campo, talvez você saiba responder. Para que molhar tanto antes e no intervalo um campo de borracha? E a terceira coisa é o quanto está te atrapalhando essa questão de assédio aos jogadores do Flamengo que aconteceu essa semana com o Luiz Araújo. Até que ponto é assédio? Vou tentar lembrar todas aqui. Primeiro sobre molhar o campo, é fundamental molhar o campo. Esse campo hoje à tarde, quando nós chegamos aqui, facilmente acima de 50 graus essa grama. É muito quente. Os jogadores foram no campo, no aquecimento, falaram que queimava o pé. Então, fundamental. Aí, outra coisa, os jogadores gostam, o jogo fica mais rápido, a bola corre mais, e é fundamental molhar essa grama. Essa e com todas as outras, né? Quanto mais... 60 graus. Opa, tivemos um probleminha ali durante a entrevista do Filipe Luís, perdemos o sinal, depois de ele tirar onda ali, respondendo em espanhol, né? Exercitando os anos de Atlético. Claro, se valendo de sua longa passagem pelo Mas futebol ele que é espanhol. poliglota, né? Ele é mesmo. E a pergunta parece ter sido de um jornalista chileno, né? Provavelmente já pensando aí na data FIFA. Né? Mas o Filipe, sobre o jogo, nessa resposta aí, né? Já estava trazendo algo interessante também, né? E vocês dois que jogaram, né? Imediatamente já concordaram, né? A grama sintética também, aliada ao calor, ela traz esse problema adicional, né? E aí, queima o pé. E aí a intensidade, uma hora ela vai baixar. Para o Vasco baixou no início do segundo tempo, e por isso que o Flamengo aumentou o seu volume, aumentou a posse de bola. E o futebol, para mim, também tem que ser em grama natural. Porque muda o jogo totalmente. A velocidade do jogo, muda o jeito que você entra em campo. Por exemplo, os jogadores entraram para aquecer. Já sentiram o gramado mais quente. Isso, quando eu joguei no São José, lá em Porto Alegre, Campeonato Gaúcho, saí do jogo, era grama sintética, com bolha de sangue no pé. Quer dizer que se você estivesse jogando, assinava o manifesto. Eu também. A diferença é que lá o contrapiso já era um contrapiso mesmo, de cimento e tal. Aí já é feito com terra, areia, para esse mais moderno. Duro, né? Isso, lá fica mais duro e mais quente. A gente retomou o contato, então dá para ouvir o Filipe Luís. Mas para o que vem, para o que virá durante o ano, né? Mas agora, isso sim, foi no limite da agressividade o jogo, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que olhar. E por último? O do Luiz Araújo. Normal, grandes jogadores sempre vão ser assediados. Então, grandes jogadores sempre vão ser assediados, é normal. Provavelmente todos eles tiveram alguma sondagem, alguma proposta, alguns recusaram imediatamente, outras o clube recusou. E é normal quando você fala de grandes jogadores, onde temos um elenco que 6 jogadores estão pré-convocados para a seleção brasileira, mais 4 para as seleções, ou 5, né? Não, 4, né? 1, 2, 3, 5 jogadores para seleções internacionais. Nós estamos falando de um elenco diferente, né? Então é normal. O importante é que o Luiz ama o Flamengo, escolheu vir para cá, é um jogador importante e está feliz aqui. Então nada, nem ele nem nós queremos que ele saia. Vou botar uma pergunta para o jornalista, tá? Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Nesse jogo contra o Vasco e também principalmente naquele contra o Botafogo, na Taça Guanabara, foram 2 jogos em que o Flamengo teve muita dificuldade de se sentir confortável no campo de ataque. E essa vai ser a tônica de boa parte do Flamengo contra alguns times que não conseguem se equiparar tecnicamente com o Flamengo. Então, como que agora, depois de boa parte do campeonato já passado, como que você planeja, organiza o restante da temporada para o Flamengo lidar contra esses times que vão jogar de uma forma mais defensiva, vão tentar ali apelar um pouquinho mais para a violência? Como que você trabalha isso no vestiário? Não, os jogadores estão acostumados, né? Acostumados com essas adversidades, com essas dificuldades que os adversários nos colocarão. E que nos colocaram, né? Então, é uma coisa natural que, eu repito, né? Sempre é mais fácil destruir que construir. Então, quem joga com a bola sempre tem tem que estar fino, tem que estar fresco de ideias, tem que ter uma criatividade, e grande parte dessas soluções passa pelo treinador, onde eu tento que eles possam entender aonde estão os espaços do campo
Mas claro que vai ter adversários que vão defender com linha de 5, outros com linha de 4, outros com 3 no meio, outros com 5 no meio, com 5, linha 4, 5, 1, sei lá, não sei. Vão acontecer muitas formas diferentes e aí entra o treinador para fazer um plano de jogo para que esses jogadores se adaptem dentro do que é o momento do jogo e encontrem os espaços. Agora, claro, como eu falei para vocês, o adversário também joga. Você tem grandes jogadores do outro lado do time do Vasco. Esse time é subestimado. Teve muitas críticas, mas eu vejo o meio-campo que o Vasco entrou hoje, um meio-campo excelente. E tem jogadores que, claro, que nos vão gerar dificuldade para poder entrar. Agora, confio muito nos meus jogadores e souberam competir, souberam passar por os momentos, pelas fases do jogo e aproveitamos a nossa chance para fazer o gol e aí sacramentar a vitória, que não é fácil, ganhar e continuar ganhando. Eu valorizo muito. Tá aí, agora conseguimos ouvir mais da entrevista do Filipe Luiz. Vamos juntar aí as análises dos dois treinadores. O Carille estava meio econômico nas palavras, né? Dando umas respostas assim meio curtas. Ele geralmente é assim, Barreto. Assim, quando perde, vivi alguns anos com o Carille, né? No Corinthians, e ele geralmente é assim, ele deixa para resolver as coisas dentro do vestiário, mas ali ele na entrevista coletiva ele estava bastante chateado porque o time dele fez para mim um primeiro tempo muito bom, teve a chance de abrir o placar, e isso contra um Flamengo que a gente volta a repetir, que tecnicamente e taticamente mais organizado, e ele sai com aquele gostinho de frustração, porque se você leva um empate para o próximo jogo, você está com um jogo mais aberto. Agora o Vasco precisa fazer 2-0 para classificar, e o resultado de 1-0 classifica o Flamengo. Então, eu acho que é um pouquinho de frustração pelo que foi o jogo. Ele entendeu, para mim, ele entendeu até pelas palavras dele, que o Vasco teve situações para que saísse no empate e um resultado melhor. Na frente seria melhor. Resultado melhor, né? Um resultado melhor. Mas tem todas as questões. Agora, no meio de semana, tem Nova Iguaçu. Ele precisa resgatar alguns jogadores, tanto o Tietê quanto o Paulinho, que é um dos jogadores importantes. Também ambientar esses jogadores que estão chegando, para que o Vasco tenha mais opções, para que no final de semana que vem seja um clássico tão brigado quanto foi dentro de campo, sem essas... para mim tem algumas expulsões ali, também concordo que tanto a do Wesley quanto a do Verratti, para mim são expulsões, mas que seja um jogo competitivo, intenso e leal dentro de campo, e que classifique a melhor equipe. E teve uma pergunta interessante para ele, né, sobre os caras que chegaram. É muito difícil, né, Barreto? O cara chega de fora do país. Semana que vem já dá? Já. Aí já pode tá mais ambientado. Até por causa você corre um risco, um pouco, pode correr um risco. Vai ter um jogo no meio de semana. A gente não tem uma noção física dos caras, como eles estão. Os caras não conhecem nada do futebol, a princípio. Então, isso tudo deve ter pesado nessa decisão, além deles chegarem novos. Né? Era a opção que ele, estrategicamente, ele pensou realmente para o segundo tempo. Então, foi até onde deu para ir. O Vasco precisou usar para o segundo jogo, né? A gente tem que ficar lembrando de cada regulamento, mas... se não me engano, o Flamengo tem a vantagem agora de perder por um gol de diferença, não é isso? É isso. O Vasco tem que fazer 2-0. Então, o Vasco tem que jogar... Tem que fazer 2 gols. O Vasco, qualquer time que vai jogar contra o Flamengo, mas o Vasco, ele tem suas limitações, ele tem que jogar o seu melhor futebol para conter Flamengo e para tentar ainda fazer gol no Flamengo, né? Que não é fácil. É possível? No futebol tudo é possível. Então você vai ter que se encorajar, mas você vê estrategicamente o que o Carille fez foi muito bom, que ele podia ter saído ganhando. Só para fechar, o Felipe ganha uma semana, né? Tem essa vantagem, né? O Carille tem que botar o time em campo. Isso daí. É um confronto que tem lá os seus desafios. Evidentemente o Vasco é considerado superior ao Nova Iguaçu, mas... Mas até no meio de semana já dá para ele testar alguma coisa para o final de semana, né? Logicamente que é um jogo eliminatório contra o Nova Iguaçu, que muito bem lembrado pelo pessoal que fez a transmissão, né, pelo Luiz e tudo. Eliminou o Vasco no ano passado, então ele já pode testar também um time mais ofensivo, um time que ele consiga mais velocidade pelos lados, testando o Lloyd, que, por exemplo, estava no meio de temporada na Turquia, né? Sim. Então, um jogador que consegue ter mais intensidade, consegue botar um pouquinho mais de velocidade. Com esse nível de competitividade. E isso vai ajudar muito o Vasco. Essa mudança de característica dentro do jogo vai ajudar muito com esses jogadores que chegaram. O Felipe, assim, ele deixa bem claro, ele tem um elenco sobrando, certo? Com opções. Fora ainda os que estão machucados.
E, ao mesmo tempo, ele assume essa questão de ter, sim, o melhor elenco da América do Sul. Isso ele deixou sempre muito claro. Ele assume que o time melhor, ele vai ter que procurar alguma coisa, porque os times inferiores ao Flamengo vai ter que tentar dificultar e eles vão ter que criar solução, porque ele tem qualidade para isso. Então, ele está muito ciente daquilo que esse Flamengo vai dar e que hoje não foi um bom jogo do Flamengo. Outra pergunta, acho que foi interessante que ele respondeu sobre molhar o gramado. Não é só molhar o gramado artificial. Não tem nada a ver só apenas com a temperatura. Tem a ver de dar aquele chuvisco por cima para a bola ficar. Isso é feito hoje nos treinos e nos campos até naturais, né, Barreto? Então, porque senão a bola agarra muito e... Melhorou o futebol com isso, né? Muito mais rápido. A diferença é muito mais rápido. A diferença é muito grande. É muito grande. A velocidade que a gente tanto pede, que é parecido com a Premier League, futebol europeu em si. Os campos lá também tem isso. Tem, É o spray, aquele spray que eles No fazem. intervalo molha, no aquecimento molha, e tudo molha, porque o jogo fica mais rápido, fica mais gostoso de bater na bola. Você que batia bem na bola, Alex? Fica mais gostoso de bater na bola. A briga era boa.